Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta terça-feira. Subiu para 86 o número de mortes por febre amarela no estado. O caso do jovem que morreu após ser vacinado ainda está sendo investigado. 9 suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em sequestros e roubos foram presos. Servidores da saúde declaram greve e Ipseng vai funcionar parcialmente a partir de sexta-feira. Motoristas reclamam de nova faixa preferencial para ônibus na região leste de BH. E para piorar a situação, eles confundem essa faixa com a exclusiva. Hoje também vamos falar sobre a inserção das pessoas com deficiência física ou mental no mercado de trabalho. É um desafio tanto para os trabalhadores quanto para as empresas. A caixa preta da BH Trans está a um passo de ser aberta. Esse é um dos assuntos que serão analisados pelo nosso comentarista Orion Teixeira. Imagine uma casa totalmente fora do convencional, onde o vaso sanitário está pendurado na parede e onde o fogão tem TV acoplada e também caixa de som. Olha isso, é esperar para ver. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Subiu para 86 o número de mortes por febre amarela aqui em Minas, segundo o balanço divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, que contabiliza mortes entre julho do ano passado até agora. 222 casos da doença foram confirmados e outros 505 continuam em investigação no estado. A secretaria ainda apura a morte de um jovem morador de Montes Claros, no norte do estado, por supostas complicações depois que recebeu a dose da vacina contra a doença. Ele passou o carnaval na Bahia e teria se imunizado 3 dias antes da viagem, quando foi internado. 9 integrantes de uma quadrilha especializada em sequestros e roubos foram presos na madrugada de hoje em Betim e também em Ibirité, cidades da Grande BH. Quem tem as informações é o nosso repórter Igor Calhan. Boa noite, Igor. Quais são os detalhes desse caso? Pois é, Inácia, boa noite para você, boa noite para todos que compõem o jornal Band de Minas. Como você disse, essa quadrilha, ela foi presa suspeita de cometer vários crimes na região metropolitana aqui de Belo Horizonte. E olha, Inácia, junto com os suspeitos, foram apreendidos mais de meia tonelada de maconha, 3 carros roubados e um armamento pesado, que inclui submetralhadoras e uma réplica de um fuzil. Só por esses itens dá pra gente saber realmente que era uma quadrilha experiente, uma quadrilha preparada, mas olha só, a Polícia Militar ainda informou que o grupo usava bloqueadores de sinal, detector de rastreamento, rádios comunicadores e uniformes da polícia e distintivos falsos. Pelo menos, Inácia, mesmo com todo esse preparo, a Polícia Militar conseguiu prender aí esses 9 indivíduos. Que bom, 9 a menos na rua. Obrigada, Igor. Funcionários do Ipseng, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais e também os representantes do Sindicato dos Servidores Públicos do Estado fizeram nesta terça-feira uma manifestação em frente ao Hospital Governador Israel Pinheiro, que fica na região centro-sul da capital. Eles apresentaram várias reclamações e denúncias que podem estar afetando o atendimento à população. Dezenas de servidores da saúde se reuniram em frente ao Hospital Governador Israel Pinheiro, na Alameda Ezequiel Dias, no centro da capital. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público de Minas Gerais, as manifestações começaram em junho do ano passado, mas até agora nenhum acordo foi firmado. E quando acontece alguma conversa, é sempre sem a presença do presidente do Ipseng. Nós queremos reajuste salarial, ajuda de custo que foi dada para outras categorias, não deu para os servidores do Ipseng, a redução da carga horária de 40 para 30 horas, porque a nossa categoria está trabalhando sobrecarregada, que sejam convocados mais servidores para o Ipseng e tenha mais respeito com o servidor, porque a situação aqui está muito complicada. O Sindipúblicos alega também que hospitais e clínicas, inclusive do interior do estado, estão sendo descredenciados pela falta do repasse de recursos. Hoje foi decretada a greve dos servidores e a partir de sexta-feira eles irão trabalhar com apenas 30% do quadro de funcionários. Só para se ter uma ideia, no HGIP hoje está tendo que absorver todo o estado de Minas Gerais pela falta de hospital ao longo do interior de Minas, está aí desde agosto com cirurgias pendentes, o que vem acumulando 7.000 cirurgias pendentes. Kelly é técnica em enfermagem e cobra aumento salarial, pagamento em dia e melhores condições de trabalho.
porque, de acordo com ela, o atual cenário representa riscos à saúde dos pacientes. Dentro do CTI a gente está com camas que não existem mais no SUS, que são camas de manivela, né? Nem existem essas camas mais, camas quebradas, com o paciente correndo o risco de cair e ter um agravamento do seu quadro clínico. As pessoas não sabem, mas a infecção hospitalar tem aumentado aqui, inclusive com bactérias que deveriam chegar daqui a cerca de 30 anos, e a gente já está convivendo com isso aqui dentro do IPSENG. Além de funcionários do hospital, estiveram presentes na manifestação alguns servidores estaduais e dependentes do plano de saúde do IPSENG que estão sendo prejudicados. O governo, ele desconta do nosso pagamento todas as contribuições, mas na hora de comprar o medicamento, as farmácias estão falando que não estão sendo repassados para eles os valores dos cartões. O deputado estadual pelo PSDB, Dalmo Ribeiro, prestou apoio aos manifestantes e afirmou que vem tentando um acordo junto ao governo. Quantos requerimentos nós já fizemos, pedimos inclusive solicitações, não se responde. O Estado vem cortando inclusive benefícios, descredenciando clínicas, hospitais. Se for preciso, vamos colocar o Ministério Público, sim, para que nos ajude a cobrar, interferir. Queremos ver a prestação de contas, mas isso está praticamente numa caixa preta. Por meio de nota, o IPSENG afirmou que mantém encontros mensais e sempre que o solicitado com o Sindicato dos Servidores do IPSENG para dialogar sobre as reivindicações e que o Sindipúblicos esteve presente nos últimos encontros do Conselho de Beneficiários do IPSENG e demais reuniões com outros movimentos sindicalistas. A nota diz ainda que no site ipseng.mg.gov.br está disponível a prestação de contas do Instituto visando transparência. Sobre outros assuntos apontados na nossa reportagem, o IPSENG não se posicionou até o momento. A gestão do Hospital Sofia Feldman, maior maternidade em número de partos no país, pode ser transferida para a Prefeitura de BH. Em grave crise financeira e com déficit mensal de R$1,5 milhão de reais, a direção da maternidade vai analisar a proposta de municipalizar a direção administrativa e financeira do hospital. Na última semana, 12 leitos foram desativados no Sofia Feldman, sendo 7 de UTI neonatal e 5 de cuidados intermediários. Caso a proposta seja aceita, a Prefeitura poderá assumir o hospital já a partir de março. A polícia encontrou um dos carros usados durante a ação de criminosos que explodiram 3 caixas eletrônicos na madrugada desta segunda-feira em Unai, no Noroeste Mineiro. E durante a ação, moradores foram ameaçados pelos criminosos. A quantidade de tiros disparada deixou as famílias em pânico. Na parte da tarde, este carro vermelho usado na ação foi encontrado abandonado em uma fazenda da região de Unai. As placas fixadas no veículo são de um outro carro, do Distrito Federal. Nesta imagem do circuito de segurança do posto, o grupo de criminosos aparece chegando no estabelecimento. Parte do bando desce do veículo e segue até a loja de conveniência. A imagem não mostra, mas 12 funcionários são rendidos. O som lembrava de uma guerra. Os disparos foram feitos por bandidos que tinham como objetivo explodir os caixas eletrônicos instalados neste posto de combustíveis. Pela manhã, uma movimentação diferente da habitual revelava o susto dos moradores. Este carro, estacionado em frente a um prédio vizinho, teve um dos pneus furados por um dos tiros. Este morador segura na mão um projétil que encontrou dentro do apartamento onde mora. Foi aproximadamente uns 15 minutos de tiroteio. A reação foi se levantar, imediato e deitar no chão. Era por volta de 3 horas da madrugada quando os bandidos chegaram aqui no posto. A ação durou quase meia hora. Uma noite de terror. Situação de filme, né? Eu nunca imaginaria estar passando o que a gente passou aqui hoje. Cercaram um quarteirão, no qual o posto faz parte, e começaram a atirar constante. Vizinhos que abriam a janela, eles atiravam. Para garantir a fuga, esses autores eles levaram um refém, um funcionário da loja de conveniência como refém, e já durante a fuga ali, eles conseguiram então, próximo ao bairro Água Branca, esse refém conseguiu saltar do veículo e fugir. Toda a região está cercada na tentativa de prender esses autores dessa explosão de caixa.
A gente fala agora de uma reclamação que chegou na nossa redação sobre a implantação de uma faixa preferencial para ônibus na rua Niquelina, no bairro Santa Efigênia, há quase um mês. Nós vamos agora para a nossa redação conversar com o repórter Marcelo Silveira. Marcelo, boa noite. Me conta aqui os detalhes. A reclamação principal é porque a rua é estreita e isso estaria gerando mais congestionamento nos horários de pico, é isso? É isso mesmo, Inácio. Uma boa noite para você, boa noite para todo mundo. Essa faixa foi criada no dia 26 de janeiro, na rua Niquelina, como você disse, entre a Avenida do Contorno e a Avenida Mendes Sá, onde o movimento de veículos é bastante intenso, principalmente na parte da manhã, quando o pessoal se desloca do bairro para o centro. Agora, essa faixa foi criada em janeiro, quando muitas pessoas estavam de férias e também há o período escolar. Agora que as atividades voltaram, o ano começou finalmente para o brasileiro, né, Inácia? Isso tem dado muita confusão ali, tem congestionado muito o trânsito naquela região. Ok, eu vou pedir para você continuar com a gente, porque eu vou acrescentar mais detalhes a essa nossa conversa. Pelo seguinte, a nossa repórter Kiwane Rodrigues e o cinegrafista Adilson Alves foram hoje cedo lá na rua Niquelina conversar com motoristas e pedestres para saber o que eles estão achando dessa mudança. Vamos conferir. O senhor acha que essa faixa preferencial de ônibus ajuda a fluir o trânsito ou complica? Essa faixa aí às vezes complica, principalmente essa rua aqui que é estreita, né? Aqui tem um fluxo muito grande, tem hora aqui, o hora do pico aqui, isso fecha tudo por causa da faixa. E se o caso o fiscal pegar o carro na faixa aqui vai ser multado, então fica tudo parado lá para trás ou ali na frente. Às vezes o senhor tem dificuldade em saber se a pista é preferencial, se ela é exclusiva? Tem sim, tem sim. Alguns lugares, igual na Cristian Machado, que é bem mais sinalizado, é mais fácil a gente identificar. Mas em outros lugares não. Você fica meio perdido se você pode trafegar nela ou não. Na dúvida, o que o senhor faz? Sai fora dela. Ô Marcelo, você e eu somos motoristas e eu vou confessar aqui que eu mesma já confundi essa história da preferencial com a exclusiva e na hora da pressa ali você foge, como disse o motorista, e imaginando até que você vai ser multado. Como é que é a sua visão, você que também como repórter circula muito pelas ruas da cidade? É verdade, a gente tem essa sensação, né, que está num lugar errado e sai depressa, podendo, inclusive, cometer algum acidente. A gente nas ruas acaba se sentindo um pouco menos informado, até falta um pouco de organização, Inácio. Um destaque que eu trago aqui é a faixa do MOVE, principalmente ali na área hospitalar, a faixa vai na pista do meio, né? De repente, ela vem para a pista do canto e você acaba se confundindo ali, não sabendo exatamente onde é que você pode trafegar, né? Bacana. Fica aqui mais um pouquinho, porque eu vou acrescentar outro elemento, que é o seguinte. Claro, né, gente, que nós também fomos ouvir um especialista em trânsito para entender melhor a importância das faixas exclusivas para ônibus e das faixas preferenciais. E segundo Osias Batista, as faixas preferenciais são uma forma de educar os motoristas, mas elas são muito mal explicadas para a população. Ela é uma indicação para o motorista, olha, dê preferência ao ônibus, ele tem mais pessoas dentro do que você no carro, ele ocupa menos espaço. Depois que o automóvel já está naquela faixa e o ônibus chega atrás dele, nem sempre ele consegue sair da faixa para o ônibus passar. A ideia é que ele faça isso, mas nem sempre ele consegue fazer. A população não sabe como funciona e acaba achando que é exclusiva. O fato de achar que ali possa haver alguma multa, acaba criando a preferência, porque as pessoas saem do lugar. É uma injustiça você pensar que um ônibus levando 50, 60 pessoas fique preso num congestionamento causado por carros que estão levando uma ou duas pessoas. Então é uma forma de você transformar o espaço de uma forma mais democrática. Marcelo, Osias explicou bem, né, essa história aí de ser uma ação para melhorar o trânsito na cidade. Mas então, para não restar nenhuma dúvida para quem está nos acompanhando, faixa preferencial não dá multa, mas a faixa exclusiva dá. E qual que é o valor dessa multa? A multa é cara, viu, Inácia? R$ 293,47 e ainda 7 pontos na carteira. Aliás, o ano passado aqui em Belo Horizonte, 80.165 motoristas tomaram essa multinha aí, viu? 80 mil distraídos e desavisados. Obrigada, viu, Marcelo? Até mais. Moradores de Contagem ganham mais um prazo antes de voltar a pagar IPTU. A Prefeitura adiou para o dia 10 de abril o início da cobrança. O pagamento poderá ser parcelado em 9 vezes, com correção de 1% ao mês. A partir de 12 de março, as guias começam a ser enviadas pelos Correios, mas quem quiser antecipar pode acessar o site contagem.mg.gov.br.
Nosso assunto agora é a inserção das pessoas com deficiência física ou mental no mercado de trabalho. Uma lei federal de 26 anos atrás diz que as empresas com mais de 100 empregados devem reservar de 2 a 5% das vagas para pessoas reabilitadas ou com deficiência. Muitas empresas se arriscam a ser multadas e não cumprem a lei. Outras tentam cumprir e não conseguem por falta de candidatos. Em Belo Horizonte não é diferente. Uma entidade está capacitando pessoas com deficiência para ajudá-las a arrumar emprego. José Almeida sofre com transtorno de ansiedade e mesmo enfrentando muitas barreiras, ele conseguiu ser efetivado neste supermercado como repositor. Eu sou repositor da mercearia, reponho esses produtos aí e ajudo as outras pessoas. Conseguir emprego para quem tem alguma deficiência é difícil para quem procura e também para quem oferece. No mesmo supermercado onde o José trabalha, há outros funcionários com limitações físicas e mentais, mas também tem muitas vagas em aberto. Normalmente não é uma mão de obra qualificada. As empresas hoje elas têm que estar abertas não somente em querer buscar uma pessoa com deficiência para cumprir uma cota, mas principalmente auxiliar no processo de desenvolvimento dessa pessoa no mercado de trabalho. A empresa acaba fazendo esse papel social. As cotas para pessoas com deficiência surgiram em 1991 com a Lei 8.213. A determinação é para que empresas com mais de 100 empregados tenham de 2 a 5% das vagas destinadas a estes trabalhadores. Gabriel e Jean conseguiram emprego na mesma empresa especializada em tecnologia. Gabriel tem deficiência visual parcial e Jean Carlos um tipo de artrose com atrofia na perna esquerda. Os dois se capacitaram num instituto voltado a oportunidades sociais. Veio me agregar bastante aqui, né, com relação ao curso e ao sistema operacional da empresa. Vi que era um curso bastante bacana mesmo e correr atrás mesmo para procurar saber um pouco mais. O instituto está com vagas abertas para pessoas com deficiência. O curso é gratuito e o aluno ainda pode ser encaminhado para uma empresa. A gente não promete trabalho em momento algum, mas assim que eles se formam, que a gente entrega o certificado, a gente oferece os currículos para as empresas parceiras de forma gratuita também, buscando a empregabilidade dessas pessoas. Quem quiser fazer o curso deve entrar no site do Instituto da Oportunidade Social, que é ios.org.br, e se inscrever. O prazo vai até amanhã. Gente, a situação aí que a gerente do supermercado que nós visitamos, a Flávia, disse, e ela disse bem, se trata de um trabalho social desenvolvido pelas empresas e não é apenas uma questão de cumprir a lei. As empresas tiram todos os seus insumos da comunidade, desde equipes até matérias-primas, e é bem justo que ajudem essa comunidade a se desenvolver. Muitos deficientes que não se veem estimulados a ir para o mercado do trabalho é porque as dificuldades são enormes, até situações de bullying acontecem. Então, que mais empresas despertem para o seu papel social e que mais pessoas com deficiência entendam que trabalhar é muito bom, é uma chance incrível de você mostrar aí que dá conta de fazer, que pode se superar. Fazer parte de uma equipe é uma experiência que nos faz crescer. E você vai ver a seguir, já está definida a empresa que vai aí auditar a chamada Caixa Preta da BH Trans. E agora falamos de política. Você se lembra que a Caixa Preta da BH Trans foi a bandeira da campanha do prefeito Alexandre Calil? A proposta era explicar o preço das passagens de ônibus aqui na capital. No final do ano passado, o prefeito garantiu que as passagens, que sempre são reajustadas no começo de janeiro, não aumentarão até que a auditoria seja feita nas contas nos anos de 2013 a 2016. Pois bem, ontem a situação andou um pouco. Uma empresa de auditoria com sede em São Paulo se interessou pelo serviço, já apresentou os documentos e está habilitada segundo a Prefeitura. O valor não foi divulgado porque outros detalhes da proposta ainda precisam ser analisados. No final do ano passado, as empresas de transporte coletivo pediram reajuste de 10,55%. A Justiça já negou 2 pedidos desses. E esse é um dos assuntos para tratarmos agora com o nosso comentarista Orion Teixeira. Boa noite, Orion. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. O que a gente pode esperar dessa auditoria na BH Trans? Nácia, foi uma resposta bastante estranha do mercado o fato de apresentar apenas uma empresa ser habilitada, a Maciel Consultores, que parece não ter experiência no ramo aí de auditoria de contratos de ônibus. Além disso, o edital apresentado, elaborado, é uma cópia do edital de 2012, que não conseguiu, à época, abrir a Caixa Preta.
E, além disso, faltam ali parâmetros para avaliar se os custos das empresas estão adequados, justos aos preços das passagens. Já que o assunto é fiscalização, não sei por que o prefeito não recorre à parceria com a Câmara dos Vereadores. Não há por que, por exemplo, impedir a CPI para abrir essa caixa preta. Se o assunto for excessiva politização, convide então um grupo de vereadores para acompanhar essa auditoria. Já que o assunto é abrir a caixa preta, transparência, isso devia ser para valer. Solução dentro de casa, né? Exato. MDB decide que terá candidato próprio ao governo de Minas. Essa decisão foi tomada pela maioria das lideranças em reunião realizada ontem em BH. Isso significa que a aliança estabelecida com o PT nas últimas eleições não deverá se repetir. Orion, quais são os nomes mais fortes do MDB para essa possível disputa ao governo de Minas? Antes disso, Inácio, essa decisão que aprovou prévias aí para a candidatura a governador dentro do MDB, ao contrário do que prevê, foi uma vitória de um grupo que não pretende lançar candidato a governador, mas reafirmar, reeditar a aliança com o PT do governador Fernando Pimentel. O nome mais forte do PMDB mineiro, como foi reafirmado nessa votação, é o do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Adalcléber Lopes. Ele deverá ser o candidato a vice nessa chapa de reeleição de Pimentel, caso ele seja mesmo candidato à reeleição no final deste ano aí, como está previsto. O mais derrotado nessa votação foi o deputado federal e pré-candidato a governador Rodrigo Pacheco, que deverá sair do MDB para o DEM até o dia 7 de abril, para ser então candidato a governador com apoio político do campo dos tucanos. Agora adianta pra gente, você acredita que no campo nacional o MDB, aliás, ele vai estar apoiando de novo o PT nesse ano ou não? Com certeza não. Não? Então, aguardemos, né? Nosso próximo assunto para tratar com o Orion é sobre novos recursos financeiros que podem entrar no caixa do governo de Minas para ajustar as contas atrasadas, inclusive os salários. São esperados 5 bilhões de reais que virão da capitalização da dívida ativa do Estado até maio. A Assembleia de Minas já aprovou a operação no final do ano passado, mas ainda falta o Congresso editar uma lei federal que dará segurança jurídica a essa operação. Orion, existe algum risco desse processo aí não avançar e dos salários continuarem atrasados? Inácio, é um processo lento, né? O governo conseguiu renegociar até 5 bilhões de reais da dívida ativa, mas o parcelamento tem até de 10 anos, é muito longo. A intenção do governo, então, é antecipar isso como? Emitindo títulos dessa dívida junto ao mercado para capitalizar. Se a resposta do mercado for positiva, aí o governo terá sim esse dinheiro, com deságio, com descontos. Depois, então, viabilizar essa possibilidade de acabar com o parcelamento. Acompanhe e conta pra gente, tá? Com certeza. Obrigada, Orion. Prazer, boa noite. Lamentar e reclamar pode ser um caminho sem volta na vida. Olhar a vida por um viés positivo é a solução que falta a muitas pessoas. Quem faz essa reflexão hoje é o nosso colunista Paulo Navarro. Olá, para a nossa conversa de hoje, escolhi a adaptação de um texto que é quase uma fábula. É a história de um homem cheio de problemas. Ele já não dormia, se sentia exausto, irritado, mal-humorado. Estava sempre doente, mas, de repente, melhorou. A mulher veio reclamar da vida e ele respondeu: está bem. Depois veio o filho, a filha, a nora, todos lamentando algo. E o homem com a mesma resposta: estava tudo bem. Se não for assim, tente de outro jeito. Assim, a família achou que o homem teria sido medicado com overdose de calmantes. Até que o homem explicou. 2 pontos. Demorei muito para perceber que cada um é responsável por sua vida. Minha angústia, insônia e estresse não resolvem os seus problemas, mas aumentam os meus. Sou responsável só pelas minhas ações. Não sou receptáculo, carregador, lavanderia, advogado e muro das lamentações. Eu os declaro adultos, independentes e autossuficientes. Desde aquele dia, a família começou a funcionar melhor. Todo mundo soube exatamente o que lhes cabia fazer. Bom exemplo, hein? Depois do intervalo, você vai conhecer uma casa super original, onde os objetos não são usados de forma convencional. Prepare-se, você vai conhecer agora uma casa que não tem nada de tradicional. Para começar, lá tem cama pendurada na parede, liquidificador que tem caixa de som e fogão que tem televisão e caixa de som acopladas. Só falando fica difícil de acreditar, né? Então vamos te mostrar, olha só. Tudo começou quando Cláudio encontrou uma cama em um galpão e resolveu pendurá-la na fachada de casa. Não copiei de lugar nenhum, na internet, nem nada. Simplesmente eu olhei para o muro lá de fora e senti vontade de fazer essa brincadeira aí e graças a Deus a brincadeira deu certo. Ele juntou muitas coisas, aí
Jesus, o que ele vai fazer? Aí eu ficava tentando imaginar e não conseguia. Essa casa nada normal fica em Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte. E é tão respeitada que até hoje nenhum objeto foi roubado. Tudo que é pendurado por aqui vem de doações. A pia do banheiro é da Lu, do Zezé, o micro-ondas do irmão Reinaldo, a máquina de lavar roupa do Alas, o vaza do meu irmão Glauber, que me arrumou. E diz que os garis que passam aqui também vão te dando muita coisa, né? Vão me dando muita coisa. Aí esse negócio de fazer sanduíche ali foi os garis que me deram. E o que será, pessoal, que tem dentro dessa casa aqui? Tudo invertido também? Na verdade, são os vasos, né? Tem umas fotos que eu coloquei em cada vaso. Eu lembro que quando eu comprei essa casa aqui, eu tava querendo colocar um vaso lá em cima no meu banheiro, não tinha condições de comprar. Aí o vaso marcou. E o vaso marcou. E o Cláudio é tão criativo que ousou até em colocar a foto da sogra no vaso. Tem que ter um primeiro para fazer isso, né? Então eu posso dizer que eu sou o primeiro a fazer isso. A sogra ficou satisfeita? Ficou, gostou. O meu sogro também gostou, que é esse aqui, o Sr. João. E os objetos desta exposição maluca possuem funcionalidades. Isso aqui funciona como um alto-falante? Funciona. Sai o som aqui na batedeira, eu vou ligar aqui para você ver que funciona normal. Tá vendo? Aí você coloca, tira aqui, coloca uma outra vasilha redonda aqui, faz a massa do bolo. Você vê que funciona. E aqui é o liquidificador. Sai também o som. Aqui, já tá saindo, ó. Som para tudo quanto é canto. Tem uma surpresa que é a cereja do bolo, né? É a cereja. Essa cereja chama fogão-som. O que é isso? Esse fogão-som, ele, na verdade, ele é um fogão, né? Vou mostrar para vocês aqui. Vamos lá, tchan tcharará. Vou mostrar para vocês que ele é um fogão, né? Que ele é 3 em 1. Aqui você liga a televisão nele. Já tá passando um filminho ali para cozinhar, vendo filme. É, essa lateral do fogão tem alto-falante, como eu falei com você. Eu pego os alto-falantes e crio algumas coisas. A gente pode fazer uma reciclagem de tudo, né? Mostrar pro mundo, né, que se você fazer umas coisas bem feitas, fica bacana, fica legal. Eu nunca vi nada parecido a essa capacidade criativa do Cláudio, viu? E se você conhecer histórias como essa ou outros fatos relevantes do ponto de vista de interesse público, manda pra gente no 31 99 772 7663, que é o nosso BandZap. E para rever o jornal, acessa youtube.com/TV Band Minas. Estaremos de volta amanhã. Continue sempre acompanhando a Band. Obrigada pela audiência e até amanhã.